Segunda parte de Olhos de Dragão. Sejam muito bem-vindos. Hoje convido vocês a deixarem de lado por um momento o ceticismo do dia a dia e a segurança das explicações convencionais. Vamos adentrar um território onde a biologia conhecida colide frontalmente com o inexplicável. Estamos retornando às investigações de campo de Carlos Alberto Machado e sua obra seminal Olhos de Dragão. Mas, diferentemente de outras abordagens que focam no pânico social ou nas manchetes sensacionalistas da época, nosso objetivo hoje é frio, analítico e, por isso mesmo, muito mais perturbador. Não vamos falar de lendas ou folclore. Vamos falar de carne, osso e fluido. Vamos tentar montar, peça por peça, o quebra-cabeça biológico da criatura que ficou conhecida como chupa-cabras. O que o áudio e a obra nos propõem é uma anatomia secreta. E por que secreta? Porque ela descreve um ser que, segundo todas as regras da zoologia moderna, não deveria existir. No entanto, as marcas deixadas nos animais, os relatos das testemunhas e a consistência dos detalhes apontam para uma realidade física inegável. Preparem-se, pois vamos dissecar o predador. Para começar essa análise morfológica, precisamos olhar diretamente para a característica que dá nome ao livro e que se tornou a assinatura indelével desse fenômeno. Os olhos. Em absolutamente todos os relatos, do interior do Paraná às zonas rurais de Minas Gerais e São Paulo, a descrição é unânime e aterrorizante. Não estamos falando de olhos que apenas refletem a luz, como os de um gato ou de uma coruja na beira da estrada. As testemunhas, muitas delas homens do campo, acostumados com a fauna local, são categóricas. A luz vinha de dentro. Imagine a cena, uma escuridão total no meio da mata. De repente, dois orbes vermelhos se acendem. O vermelho não é opaco, é incandescente, descritos muitas vezes como brasas vivas ou lasers. A investigação de Machado destaca que essa luminescência ativa sugere uma capacidade biológica raríssima em predadores terrestres, a bioluminescência voluntária. Se isso for verdade, estamos diante de uma vantagem evolutiva avassaladora. Um predador que não precisa de luz ambiente para caçar, mas que projeta sua visão no espectro infravermelho ou além. Mas o aspecto mais inquietante desses olhos não é apenas a cor ou o brilho, é o efeito que provocam. Há relatos consistentes de uma paralisia imediata. Testemunhas afirmam que, ao cruzarem o olhar com essa criatura, sentiram seus corpos travarem. Não era apenas medo psicológico, era uma reação fisiológica, uma espécie de hipnose predatória. Isso nos leva a questionar: seria esse brilho uma arma? Um mecanismo de defesa ou ataque capaz de sobrecarregar o sistema nervoso da presa ou da testemunha, garantindo que o predador possa agir ou fugir sem resistência? Descendo o olhar para o restante do corpo, a clareza dá lugar à confusão, e é nessa confusão que reside a complexidade do enigma. A anatomia descrita no dossiê é o que poderíamos chamar de uma quimera. Testemunhas diferentes, em locais diferentes, descrevem texturas que não se encaixam. De um lado, temos relatos de uma pele grossa, coriácea, possivelmente coberta de escamas, remetendo a um réptil ou a um anfíbio gigante. Do outro, observadores juram ter visto pelos, mas não uma pelagem macia de mamífero, e sim cerdas duras, esparsas e eriçadas. Essa dualidade, réptil versus mamífero, poderia sugerir que as pessoas estavam vendo coisas diferentes.
Porém, existe um detalhe anatômico que une quase todos os desenhos e descrições, funcionando como a impressão digital da espécie, a crista dorsal. Imagine uma fileira de protuberâncias, espinhos ou elevações ósseas que percorrem toda a coluna vertebral da nuca até a base da cauda. Essa característica confere à criatura um aspecto inegavelmente pré-histórico. Não se parece com um cão sarnento, não se parece com uma onça e definitivamente não é um macaco. Essa crista dorsal sugere uma estrutura esquelética robusta e exótica. Ao analisarmos esses relatos, somos forçados a considerar se estamos diante de uma espécie desconhecida que preservou traços dinossáuricos ou se essa mistura de características, o couro de réptil, com a fisiologia de mamífero, aponta para algo que não evoluiu naturalmente na Terra. A aparência é, em última análise, a de um monstro desenhado para intimidar. Agora, precisamos abordar a evidência física mais concreta, deixada para trás: as carcaças. É aqui que a anatomia da criatura deixa de ser uma questão de aparência e se torna uma questão de funcionalidade letal. O método de alimentação descrito na investigação de Machado é, talvez, o ponto mais forte para a tese de que este ser é uma máquina. Esqueçam a violência desordenada de um ataque de lobo ou o estraçalhamento causado por cães selvagens. O que se encontrava nas fazendas era o silêncio e a precisão. A expressão precisão cirúrgica aparece repetidamente. As vítimas apresentavam perfurações, não rasgos, furos perfeitos, muitas vezes no pescoço ou em áreas de alta vascularização. A hipótese levantada no livro, baseada na análise das feridas, é a existência de um aparelho bucal altamente especializado. Não estamos falando apenas de presas afiadas, mas possivelmente de uma probóscide, um tubo ou língua muscular capaz de penetrar o tecido e, através de um vácuo poderoso, drenar o sangue da vítima. Pense na complexidade biológica necessária para isso. Para sugar o sangue de uma ovelha ou de uma cabra de forma tão eficiente, esta criatura precisaria injetar, instantaneamente, um anticoagulante potente para impedir que o sangue coagulasse, e talvez um anestésico para que a vítima não se debatesse. E o mais impressionante, o silêncio. Cães de guarda não latiam, as vítimas não berravam. Tudo acontecia na mais absoluta quietude. Isso sugere um predador furtivo de nível máximo, cuja biologia foi otimizada para a extração de fluidos vitais sem desperdício e sem alarde. É um mecanismo de alimentação tão eficiente que soa artificial. Para completar esse quadro anatômico, temos a locomoção. Como essa criatura se move? Novamente, as descrições desafiam o padrão dos predadores locais. Relatos descrevem pernas traseiras desproporcionalmente grandes e musculosas, evocando a imagem de um canguru, mas com uma postura que alterna entre o bipédio e o quadrúpede. Essa configuração permite uma explosão muscular absurda. A criatura não apenas corre, ela salta. Há registros de cercas de 2 metros de altura sendo ultrapassadas como se fossem meros degraus. Barreiras físicas projetadas para conter gado ou impedir a entrada de onças eram irrelevantes para esse ser. E ao aterrissar ou escalar, ela utilizava outra ferramenta formidável: garras tridáctilas. 3 dedos, longos e fortes, deixavam marcas profundas no solo e na madeira. Essa combinação de força nas pernas traseiras para a propulsão e garras dianteiras para a manipulação ou escalada cria um perfil de mobilidade
todo o terreno. Ela é rápida no chão, ágil em obstáculos verticais e silenciosa na aproximação. Biologicamente falando, é um design focado em evasão e emboscada. Não é um animal feito para perseguição longa e exaustiva, mas para o ataque relâmpago e a fuga imediata para as sombras. Ao reunirmos todas essas peças, os olhos vermelhos com bioluminescência paralisante, a pele híbrida com espinhos dorsais, o sistema de sucção de sangue cirúrgico e a capacidade de salto sobre-humana, a imagem que se forma é perturbadora. Se olharmos para a evolução natural, vemos animais que se especializam ao longo de milhões de anos, mas o chupacabras, conforme descrito em Olhos de Dragão, parece possuir um excesso de especializações dispares. Ele tem a visão noturna perfeita, a ferramenta de corte perfeita, o sistema de digestão líquida perfeito e o mecanismo de fuga perfeito. Na natureza, o equilíbrio geralmente exige trocas. Você ganha força, perde velocidade. Ganha proteção, perde agilidade. Essa criatura parece não ter feito essas trocas. Isso nos leva à reflexão final, ecoada pelos investigadores e pelo próprio Machado. Estaríamos olhando para um animal desconhecido, um fóssil vivo, que sobreviveu nas margens da civilização? Ou a soma dessas partes perfeitas sugere uma mão inteligente por trás de sua criação? Uma máquina de caça feita sob medida, solta, proposital ou acidentalmente, em nosso mundo. Ficamos por aqui com essa análise da anatomia do medo. Agradeço a companhia de vocês nessa jornada pelo escuro. No próximo vídeo sobre este tema extremamente permeado de incógnita, iremos trabalhar a terceira parte. Até a próxima investigação.